Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu quero trazer 12 dicas, não são conselhos, são 12 dicas de 12 erros que os pais cometem na educação dos filhos. São erros muitas vezes que a gente começa a praticar e a gente começa a repetir sem imaginar que a gente pode estar prejudicando demais a vida dos filhos, principalmente na vida adulta dos pequenos. O primeiro erro é quando os pais eles estão separados e assim vive naquela confusão diária, né? Os pais brigam pela guarda, brigam porque muitas vezes ainda se gostam, mas ainda fica esse resquício, ou então realmente um não pode ver o outro nem pintado pela frente. Mas o que a criança tem a ver com isso? Então, o primeiro erro é quando você tem um filho e você é separado, é não levar os seus conflitos pessoais para a criança, porque a criança ela está vendo tudo isso e ela vai gravar no inconsciente dela esses conflitos e com certeza isso vai ser muito prejudicial na vida adulta dela. A segunda dica e o segundo erro dos pais é quando os pais não deixam os seus filhos a serem responsáveis pelos próprios atos. É claro que quando a criança ela é pequena, está na fase da primeira infância, os pais eles são inteiramente responsáveis pelos atos da criança. A criança ela ainda precisa da responsabilidade dos pais. Mas quando a criança ela começa a partir aí dos 3, 4, 5 anos, a criança ela já começa a ter uma compreensão de si mesmo em relação ao mundo e ela precisa ser responsável pelos seus próprios atos. Os pais fazendo isso, dando algumas regras, algumas dicas de que você fez errado, o pai vai lá e pune de uma forma correta, fazendo com que a criança entenda o seu erro e ela começa a ter responsabilidade, vai ser nitidamente, essa criança ela vai estar sendo preparada para uma vida adulta de uma forma mais saudável. Ela vai ter consciência dos seus erros e ela vai ter consciência que ela que precisa ser responsável pelos seus atos. A terceira dica e o terceiro erro é os pais não oferecer para os filhos a opção de escolha. Aqui cabe bastante atenção, porque deixar os filhos escolher, ter noção de escolha, não é deixar o filho fazer o que ele quer, e sim incentivar o filho a ter essa noção de escolha, e apropriando do filho para ele ter essa noção do que é certo e o que é errado. A gente vê muito adolescente ou então muito adulto que ele não tem essa noção de escolha formada. Um exemplo para poder ilustrar isso é quando o seu filho pequeno ele está doente, você não vai perguntar para ele: filho, você quer tomar o remédio? Isso não é escolha. Você tem que dar o remédio para ele, por quê? Porque ele está doente e o médico ministrou que ele precisa tomar esse remédio para quê? Para sarar. Então não é isso, essa questão de escolha. Mas são escolhas que ele precisa entender na vida. Ele precisa saber o que é o certo e o que é errado, isso nitidamente para ele. Isso não pode estar confuso, porque, novamente, eu repito, vai se tornar um adulto sem escolha, sem opinião. A quarta dica e o quarto erro que os pais cometem muito é não observar no filho o potencial que os filhos trazem. Muitos pais, eles observam só os erros. Erro. A criança e o pré-adolescente, ele está em construção do desenvolvimento neurológico o tempo todo. Todo dia, em todos os períodos, a criança ela tem possibilidade de aprender. E os pais, com isso, eles não observam o quanto as crianças elas estão aprendendo, mas
ainda os pais eles ficam muito nessa questão do fracasso da criança. Um exemplo, a criança ela está desenhando na parede, ela não está estragando a parede. Estranho isso, né? Para ela, no mundo dela, ela está experimentando, ela está rabiscando, porque lá atrás na pré-história, a gente rabiscava para quê? Para aprender. A gente imaginava que um carvão ele tinha o poder do rabisco, do desenho e da arte. Então a criança ela está experimentando esse rabisco, mas o pai vai lá e pune a criança porque ela rabiscou. Não é também deixar a criança rabiscar a casa toda, é explicar, mas o pai precisa entender a questão do rabisco na parede. E o exemplo do rabisco ele é muito simples, mas isso leva para tudo. Quando a criança ela desmonta um brinquedo, muitas vezes, ela não quebrou o brinquedo. Ela desmontou o brinquedo para entender como aquele brinquedo foi construído. Então, cabe aos pais estarem observando as potencialidades da criança. E com isso, a criança ela vai desenvolver algumas habilidades e o pai vai estar atento em algumas questões do dia a dia que isso vai beneficiar bastante a família na vida adulta. O próximo erro, que é o quinto erro, e a quinta dica, é que os pais eles prometem as coisas para os filhos e não cumprem. Isso é um erro muito grave, porque quando a gente promete alguma coisa, a gente precisa cumprir, senão a gente não promete nada. Então, quando a gente prometer que vai deixar o filho, eu prometo que eu vou tirar o celular, o pai vai lá, aí o filho vai lá, apronta alguma, e aí o pai prometeu que ia tirar o celular, o pai tira o celular, daí 5 minutinhos o filho começa a fazer outra bobagem, o pai vai lá e dá o celular. Então isso está totalmente errado. Quando a gente prometer algo, mesmo sendo uma punição de tirar o celular, a gente precisa ser firme. Muitos pais falam assim, não, amanhã você vai ficar sem o celular. Tira o celular, e aí daí a pouco o pai não aguenta aquela pressão, e daí a pouco o pai já dá o celular de novo. Isso está totalmente errado, e isso atrapalha demais a educação do filho. Então, se prometeu algo, tem que ser cumprido. Como também algo positivo. Prometeu que vai comer um lanche, comer uma pizza, ir em algum parente, algum priminho. Prometeu, tem que ser cumprido, que isso com certeza vai fazer muito bem para vocês, principalmente para o seu filho na vida adulta. A sexta dica é vocês ensinarem para os seus filhos que eles não estão neste mundo a passeio. O que quer dizer isso? A criança, ou muitas vezes o jovem, o adolescente, ele não tem essa noção de vida futura, da mortalidade. A criança, ela não sabe, ela não tem dentro dela que ela pode morrer amanhã. Então, para a criança, tudo que ela fizer é pro agora. Então, é uma dica também para nós que a gente teria que ser dessa forma, mas não conseguimos devido às responsabilidades. E quando a gente coloca isso para a criança, que ela precisa ter noção de futuro, que ela não está aqui de passeio, ela começa a entender os conceitos da vida e isso vai fazer muito bem para ela. Um exemplo muito simples é você começar a retirar as coisas dela. Um exemplo, aquela criança muito mimada, que ela tem tudo. Ah, eu quero tal brinquedo, eu quero tal boneco, você vai lá e compra. Ela não tem essa noção de não ter. Então começa devagar. Ah, eu quero, você vai lá e não compra. Ah, eu quero isso, você vai lá e não compra de novo. Ela vai ter a noção que ela não pode ter tudo. Isso é muito importante para a formação da vida adulta dessa criança. O sétimo erro é ensinar aos seus filhos a aprender com seus próprios erros. Muitas vezes a criança ela vai lá, ela erra, o pai vai lá e faz para ela o que ela acabou de fazer errado, de errar. Isso está muito errado. Quando a criança errou, o correto é o pai ir lá, mostrar para ela como se deve ser feito. Muitas vezes pegar na mão, fazer junto,
e depois elogiar. Quando a gente está fazendo por ela, a gente está pulando uma fase muito importante, que é o aprendizado com os nossos próprios erros. A gente só aprende algo depois que a gente errou. Muitas vezes a gente erra uma vez, erra duas, erra três, erra 10. Mas lá na frente, quando a gente acerta, e o acerto é uma só, e esse acerto é o que nos vai motivar, é o que nos vai nos fazer bem. Então, quando a criança ela aprende com os seus erros, com certeza novamente trago essa frase. Vocês estão preparando seus filhos para a vida adulta. O 8º erro é que vocês devem ser consistentes com as regras. As regras, o nome mesmo já diz. Então a gente precisa ser firme com as regras, não importa quais sejam as regras. Regras simples, regras de acordar, arrumar a cama, fazer higiene pessoal. Depois, a segunda etapa, o que está programado para a família. Se isso se tornar uma regra, esse pequeno exemplo do acordar e fazer higiene, com certeza as outras regras, a criança ela vai internalizar e vai conseguir colocar em prática de uma forma mais saudável e mais de uma forma natural, vamos dizer assim. Porque na escola existem as regras. No ambiente de trabalho vai existir as regras. E se a gente não começa a trabalhar desde cedo pequenas regras, a criança lá na frente ela vai se sentir muito confusa, desde separar o material escolar, desde repartir alguma coisa com um amigo, que isso também faz parte de uma regra, e no trabalho também essa criança ela vai sofrer bastante. O 9º erro é orientar o seu filho, jamais fazer para ele qualquer tipo de situação. Ao contrário do erro número 7, o erro número 9, ele vem na parte de orientação. Que quando a gente está orientando o filho de vocês, com certeza ele vai estar fazendo por ele si só e ele sabe que ele está sendo amparado. Então o adulto ele tem um papel fundamental de orientar, de provocar. Vamos lá, faz, estimular a criança. Faz que eu estou aqui, vamos ver se você fez direito. Ó, não é assim, faz diferente agora para a gente ver se vai dar certo assim. A criança vai estar sendo amparada e ao mesmo tempo incentivada. E os pais não devem fazer por eles em nenhum momento. A orientação é o respaldo onde a criança vai executar por si só. O 10º erro, pare, preste atenção e ouça. Esse é o nome do 10º erro. Muitas vezes os pais, eles não estão fazendo nada naquele momento. E chega a criança querendo lhe mostrar algo. O pai nesse momento, se ele não está fazendo nada, ele deve parar muitas vezes esse momento de distração, que muitas vezes os pais estão no celular e estão ali à toa, não estão fazendo nada. E aí a criança vem lhe mostrar algo. Nesse momento é muito importante parar tudo que está fazendo, focar na criança, olhar no olho e absorver aquilo que a criança está nos contando. Entendo muitas vezes que é muito monótono. Vocês estão cansados por um dia cheio, mas aí a criança ela não tem culpa do lado profissional, do nosso cansaço. Então, primeira dica, para tudo que está fazendo, preste atenção, olho no olho. A segunda dica nesse contexto é prestar atenção, de verdade. Olhar no olho da criança, sentir o que a criança está falando e dar o feedback de verdade, sem fantasia, sem depois eu vejo. Isso é um mal terrível. E a terceira dica, que é pare, preste atenção e ouça.
o ouvido, ele não está de enfeite. A gente precisa ouvir o que os filhos estão falando. Isso, com certeza, quando a gente for fazer ao contrário, pedir para que ele ouça, a gente não é ouvido. Por quê? Porque a gente também não está ouvindo ele. Então, se a gente quer alguma coisa, a gente precisa fazer igual. Então, pare, preste atenção e ouça o seu filho. A dica número 11 é: faça o que eu digo e faça o que eu faço. As crianças, 100%, elas aprendem com os nossos próprios exemplos. Então, vale mais a gente realizar as coisas, algumas situações onde a criança estará observando, do que eu ficar falando, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes eu não faço. Então, tem alguns exemplos muito legal, onde o pai ele pede para a criança sair do celular. Mas o pai está o tempo todo com o celular, então vai muito na contramão. Então, vamos sair do celular? Vamos sair do celular. O pai e a mãe também precisam sair do celular. Vamos dormir? O pai e a mãe precisam se policiar e dormir. Sei que é muito difícil, mas são erros que a gente comete o tempo todo e aonde lá na frente as crianças também vão estar cometendo e não sabemos por quê. A dica número 12 é a última e uma das mais importantes de todas. Quais os valores da sua família? Valor é uma qualidade. Então, quando eu tenho um valor, eu me posiciono. Quando eu tenho um valor, eu coloco em prática aquilo que eu estou querendo. Então, o valor é um gesto de nobreza que nós temos por nós mesmos. Então, quando a gente começa a colocar o valor que temos junto da família, a criança ela vai se sentir mais segura, ela vai se sentir que aquilo que a gente está falando é verdadeiro. Não estamos mentindo. Por quê? Porque fazemos tudo aquilo com os nossos sentimentos, que são os nossos valores. Então, quanto mais a gente praticar atos que vão ser benéficos para nós, primeiramente, vai ser muito mais fácil a gente poder conseguir passar aquilo com confiança, com sabedoria para as crianças, no caso, o filho de vocês. Sei que é muito difícil, o mundo ele se encontra muito turbulento, questões políticas, questões emocionais, muitas vezes as pessoas estão doentes com ela mesma, então ela não consegue passar aquilo para as crianças. Mas fica aqui esse vídeo, são 12 erros que os pais cometem e a proposta desse vídeo é apenas ajudar. Sei que é muito difícil ter criança, ter um adolescente, mas com a ajuda de um profissional, com certeza vocês conseguem alguns resultados. E com essa dica simples que eu venho passando aqui para vocês esse vídeo, espero que tenha ajudado em algum sentido. Um forte abraço, até o próximo.